Vem revelar Cristo em mim. Vem abrir os nossos olhos para que nós vejamos a pessoa do Senhor Jesus revelada na tua palavra. O que é religião? Vamos ver se a gente lembra? É o homem com seu esforço querendo alcançar a Deus. O que é evangelho? É Deus com a sua graça nos alcançando. Qual é a diferença de uma coisa e outra? Quanto tempo e quanto esforço você tem gasto na sua religião para tentar se tornar aceitável diante de Deus? Eu já me cansei muito, eu já me esforcei, não muito, mas razoavelmente, tentando fazer-me digno da festa, com as minhas obras, com os meus esforços. Mas o que isso resulta? Isso resulta em cansaço, isso resulta em peso, isso resulta em crítica do outro, isso fomenta toda uma gama de ações perversas, malignas. Nós temos procurado aqui com persistência verificar que esses dois pilares eles andam par e passo em toda a Bíblia. De um lado você vê alguém construindo altares, construindo torres, construindo coisas para conseguir alcançar Deus. Do outro lado você vai vendo Deus descendo, Deus se manifestando, Deus se revelando e Deus fazendo as coisas em favor dos seus. Isto você vai encontrar em toda a Bíblia. E nós estamos procurando andar desde Gênesis 3, porque antes de Gênesis 3 não tinha pecado. Gênesis 1 e 2 não aparece Satanás. E Apocalipse 21 e 22 também não tem Satanás. A Bíblia aparece Satanás no capítulo 3 de Gênesis e termina Satanás no capítulo 19, no capítulo 20 de Apocalipse. Nesse meio há uma série de lutas em que Satanás, a serpente, o anticristo e toda a sua tropa tenta de todos os modos atacar a nossa mente para que nós sejamos confundidos. E o capítulo 3 de Gênesis é onde aparece a serpente e onde aparece a religião pela primeira vez aqueles aventais feitos pelos nossos primeiros pais. Aquilo que eu faço para ser digno. Então, isto é religião. Aquilo que Deus faz para me aceitar na dignidade do Cordeiro, isto é evangelho. E nós temos andado neste caminhar, procurando focalizar repetidamente e quase que obstinadamente essas questões para poder nós sabermos discernir. Mesmo assim, existe muito engano. Nós estamos sujeitos a enganos, a equívocos. Você e eu costumamos ser
enganados com as aparências. Um bom simulacro, uma boa figura de uma imitação pode nos levar... O pessoal faz até assalto aí com simulacro, né? Fazem mesmo. Os revólveres que são apenas revólveres de fantoche, né? Figura, eles não são de verdade. Então você pode ser enganado com facilidade. Eu sou muito sujeito a enganos. E por isso nós precisamos estar batendo em cima, porque Jesus disse claramente que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele diz, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome não profetizamos. Você duvida que foi feito? Foi feito, mas ele disse, eu nunca vos conheci. Você entendeu? Eu nunca vos conheci. Não é porque eu sou pastor que me dá o direito de dizer que eu sou salvo. Não é porque eu prego o Evangelho que me dá o direito de dizer que eu sou um filho de Deus. Pode acontecer. E é preciso nós examinarmos a nós mesmos à luz da revelação da palavra de Deus. E tem muitas pessoas sendo enganadas. Eu posso enganar o Alexandre e posso me enganar. Só não posso enganar Deus. Então não dá para enganar Deus. Já que não dá para enganar Deus, vamos andar na verdade. Porque se eu enganar Humbertinho, ele não vai sentar no trono para depois me tratar. Quem vai sentar no trono é Deus. Ele sabe o que eu penso. Então, na vez passada, nós vimos que Deus vê, o Deus que vê. Ele vê tudo. Nós vimos que a Agar tentava fugir, nós já estamos aqui, no capítulo 16 de Gênesis, Agar tentando fugir da presença de Deus, ou pelo menos da Sarai, mas Deus envia o seu anjo e disse, quem é você, de onde vem, para onde vai, o que você está fazendo aqui? Tem muitos de nós que tentam enganar a Deus. E até sinceramente. Só que não dá. Não dá. E uma coisa que Deus tem é, além de uma visão de águia, para dizer uma bobagem, ele vê tudo muito claramente, com muita... Ele não vê para nos condenar, ele vê para nos libertar. E Agar teve essa visão, ele chamou aquele lugar de o poço do Deus, aquele que vê e é vida, e dá vida. Aí nós tivemos um período de silêncio. Do capítulo 16 de Gênesis, depois que Agar deu à luz o seu filho Ismael, no verso 16 nós temos uma afirmação, no mínimo, curiosa. Porque ela simplesmente diz, era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz o filho. Esse texto está apenas querendo colocar Abraão dentro da cronologia. Ele tinha 75 anos
quando saiu de Ur da Caldeia, ou pelo menos de Harã. E ele tinha 86 quando deu à luz, quando a sua esposa, a Agar, deu à luz o seu filho Ismael. E o versículo seguinte, hein? Ela era escrava, mas ela era esposa dele, porque a Sarai deu como esposa. Ela deu como esposa. Ela era escrava de Sarai, esposa de Abraão. 2 mulheres. Foi a Sarai a culpada dessa história toda. E no capítulo 17, 1, então nós temos aí uma história diferente. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Opa! Ele tinha quantos anos quando teve a sua esposa deu o filho? 86. E quantos anos ele tem agora? Então você presta atenção, de um versículo para o outro passaram-se 13 anos, e foram 13 anos de silêncio. Não houve nenhuma fala de Deus com Abraão. Nenhuma manifestação. Então ele vivia com a Sara? Ele viveu com a Sara. A Agar ficou na sua casa, voltou para a casa delas. Lá ela foi, mas ele parece que não teve mais nenhuma relação, porque ela não teve mais filhos. E ela era fértil. Mas ele ficou com a Sara. Porém a Sara foi envelhecendo e ele também. Ali houve um envelhecimento duplo. Abraão estava com 99 anos e Sara estava com 89. E Deus resolve fazer agora a sua manifestação do poder. Porque quando você e eu podemos fazer, Deus não precisa fazer. Aí não tem evangelho. Aí tem religião que você faz. Agora, quando você e eu não podemos fazer, Deus pode. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. O evangelho é assunto para fracassado. Não é assunto para gente que está no pódio. Não é assunto de He-Man. O evangelho é assunto para o que não pode. Quando atingiu Abraão 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Presta atenção, apareceu-lhe o Senhor. Veio o Senhor a ele. Não foi Abraão que buscou o Senhor. Nós estamos agora tratando de evangelho. Religião é quando Sara oferece a Agar para gerar um filho, e Agar gera um filho na força da carne de Abraão. Agora os dois estão decrépitos, velhos, mortos. A Bíblia vai usar essas expressões para eles. E apareceu-lhe o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Esta é a palavra. Esta é a palavra, o El Shaddai. O Deus
que tem todo o poder, onipotente. Quem tem todo o poder, pode o quê? Tudo. Pronto. A Bíblia nos diz que nós erramos por duas coisas só. Quais são as duas coisas que nos levam ao erro? Não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. É dessas duas coisas que procedem todos os nossos erros, todas as nossas heresias, todas as nossas dificuldades decorrem dessa questão. De onde vêm os erros? De não conhecer as Escrituras e, consequentemente, por não conhecer as Escrituras, nós também não conhecemos o poder de Deus. Anda comigo eu me manifestei, eu vim atrás de ti, agora anda comigo, anda na minha presença, anda diante da minha face. Eu gosto de uma tradução que diz assim: e eu te farei perfeito. Não é ser perfeito por você mesmo, é que andando comigo você vai ficar perfeito. A minha presença vai mudar a sua vida. Sou eu que vou fazer com que a perfeição seja o objetivo a alcançar você. Se eu estou na presença, isso é muito comum, por exemplo, um grande cirurgião. Vamos dar aqui um exemplo. Dr. Pitangui é um grande cirurgião plástico. Normalmente os alunos dele aprendem muito. Quem fez residência com o Dr. Pitangui acaba se tornando um bom cirurgião plástico. Porque, sendo um mestre competente, né, acaba transmitindo e passando. Um grande cozinheiro, se você for ali nos pés dele, você vai acabar aprendendo muita coisa. No convívio, anda comigo. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que a vida cristã não é uma estação. A vida cristã é uma viagem. Jesus disse: eu sou o caminho. Caminho pressupõe um lugar para o outro. E a vida cristã é andar com Deus. Não é ficar num mosteiro ou num spa ou num convento ou num hotel. Não, eu estou convidando você para andar comigo. Talvez o Aristóteles tenha certa razão quando ele criou a chamada peripatética, que era ensinar andando. Enquanto andava, ia ensinando, ia produzindo a ideia. A vida cristã é uma vida de andança. Eu estou saindo de um mundo de corrupção para um reino do Filho do seu amor. E essa andança é andar com Deus, o Todo-Poderoso.
não é andar com secretários. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que preferem andar com subalternos. Aí vão pedir auxílios a pastores, a padres, a santos, não sei quem. Não, ele diz, anda comigo. Eu quero andar com você. Você quer andar comigo? Não me assusta. Não, eu sou o Todo-Poderoso. Anda comigo. Eu faço de você perfeito. Em vez de você ficar aí andando com quem não pode lhe solucionar as causas, anda comigo. Essa foi a grande dificuldade de Abraão. Anda comigo. Anda na minha presença. Anda diante da minha face. E você vai alcançar um nível de confiança. Você vai receber a minha suficiência na sua vida. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que Deus, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vamos repetir. Deus não tem um livro da Dona Benta. Ele não tem um livro de receitas. Ele não tem um negócio que você 2 ovos, 2 xícaras de farinha, uma de leite, mistura, põe. Não. Deus não faz receituário. Ele não passa esse conhecimento a respeito de coisas que nós devamos. Nós falamos isso, que quando ele chamou Abraão lá de Ur da Caldeia, ele não deu um mapa 4 rodas ou um GPS. Ele disse, olha, segue aqui o caminho. Ele disse assim, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma que eu te mostrarei. Relacionamento. Fé cristã é relacionamento. Deus não passa recados. Eu me lembro de uma vez que uma profetisa disse para mim assim, Deus falou comigo para lhe dar um recado sobre isso. Eu digo, ele sabe meu telefone, e ele sabe meu endereço, e ele sabe falar comigo. Eu não aceito de segundas mãos nenhum recado. Eu sou filho. Eu sei que isso impressiona muitas pessoas. Tem muita gente que quer andar com anjo. Eu não quero andar com anjo. Eu sou da escola de Moisés. Quando o povo de Israel estava lá encrencado com as suas tradições egípcias e trazendo suas pendurucalhos nas orelhas e trazendo suas imagens, seus ídolos, Deus disse, eu não vou com esse povo não. Eu não dou um passo com eles. Aí Moisés disse, mas Senhor, se o Senhor não for, como é que nós vamos? Se o Senhor não for, ele disse, não, eu vou mandar meu anjo. E meu anjo vai cuidar de vocês. Moisés bateu o pé e disse, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Com anjo eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou com anjo. Eu digo, acaba a bola. Tá aí. Tá um homem que eu tenho respeito por ele. É o Moisés. Ele depois pôs firme com Deus, dizendo assim, com anjo não. Porque já uma vez despencou lá de cima e trouxe 1/3. Agora, se esse aí errar o caminho, o Senhor não erra, porque o Senhor, a palavra do Senhor é eterna. E o Senhor, quando fala, eu posso segurar, porque o mundo passa, a terra passa, mas a palavra do Senhor não passa. Então, queridos, nós precisamos entender
que este andar com Deus é mais importante do que tudo neste mundo. É uma caminhada. Anda comigo, anda comigo. Mas, Senhor, anda comigo. Eu não vou ensinar para você nada. Eu vou ser a lição. Jesus disse assim: aprendei de mim, não é aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Aprender de mim é diferente de aprender comigo. Você vai verificar que eu sou a aula. Eu sou o alimento. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou a paciência. Eu sou o perdão. Então anda comigo. Aí onde está a beleza do cristianismo, da fé cristã e da fé no Evangelho. Anda na minha presença. Anda comigo. Há muita gente que quer que a gente ensine as pessoas a fazer as coisas por regras. Não tem regra, não. Ele até diz assim: essa turma que quer regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, acaba se estatelando e caindo de costas e se prostrando. Por quê? Porque não funciona. E sendo presos. E sendo presos, não funciona. Vem comigo. Vem comigo. Eu gosto muito de uma ilustração que um determinado botânico estava fazendo uma pesquisa na África e ele começou a entrar pelas matas e se perdeu. E andou um dia todo, e África, e leão, e coisa, e ele apavorou-se, e passou a noite apavorado. No outro dia ele começou a andar e procurava o curso do rio, porque o curso do rio normalmente tem casas por próximo, mas ele andando pelo curso do rio, andando, procurando, até de repente ele começou a escutar pá, 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 e ele aprumou o ouvido e começou a andar em direção daquele barulho. Quando ele chegou lá, encontrou um nativo com um machado cortando uma árvore para fazer lenha. Aí o botânico se dirigiu para ele numa língua, outra língua, até que percebeu, falou lá numa terceira língua que ele entendeu, e o botânico disse: eu preciso ir para tal lugar. O nativo disse: eu posso levar você lá. E começaram a andar, o botânico atrás do nativo, e foi escurecendo. Ele disse: eu não estou conseguindo lhe enxergar. E o nativo disse assim: pega aqui na fralda da minha camisa. E começou a andar. Ele disse: mas eu não estou vendo o caminho. E o nativo respondeu para ele: nós não estamos andando por um caminho, eu sou o caminho. Entendeu? Eu sou o caminho. Não solta a fralda da minha camisa. Eu sou o caminho. Pode deixar que eu conheço essa mata aqui. Então, Jesus, ele não vai dizer assim: olha, eu vou ensinar um caminho para vocês, e vocês tocam para frente. Não. Ele diz assim: eu sou o caminho. Anda comigo. Vem comigo. Você vai encontrar o lugar do descanso em mim. Não é você tentando fazer alguma coisa. O que me chama a atenção nesse texto aqui é que esse Deus Todo-Poderoso se
posta diante de um homem fracassado que já errou várias vezes e se propõe a ser a solução dele. Anda comigo. Mas eu já fracassei. Eu sei que você fracassou. Você já fez um bocado de coisas. Você saiu da terra quando eu mandei, mas levou seu pai. Aí eu tive que deixar seu pai morrer. Você saiu da outra, mas levou seu sobrinho. Eu tive que separar você do seu sobrinho. Eu tive. Você. Não, da separação do sobrinho mais para frente. Eu já tô. Você chegou aqui, não confiou em mim, já foi para o Egito. Deu uma mulher. Que eu não mandei, eu deixei você ir. Você chegou lá no Egito, trouxe uma mulher que não devia ter trazido, porque eu estou vendo. Você tem feito uma porção de coisas que eu estou vendo que estão erradas. Você agora cruzou com essa mulher aí, tem esse filho, e agora? Eu estou vendo tudo isso, mas eu não estou preocupado com isso. Estou dizendo, anda comigo. Oh Deus, quem é o Senhor? Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o que conhece todas as coisas. E mesmo conhecendo você como eu conheço, eu não estou decepcionado com você. Mesmo sabendo quem é você, com todas as suas faltas, eu estou disposto a fazer de você uma pessoa perfeita. Perfeita não no sentido de que é impecável, mas no sentido de que confia em mim. E se confiar em mim, você vai encontrar todo o descanso que você precisa. Isso para mim é demais, viu, gente? A pessoa crê muitas vezes, mas não confia. Acredita, não é, Geraldo? Acredita. É um negócio lógico, mas não é uma coisa de descanso. Não é. Depois no versículo 2, a gente pode, pessoal, entrar um pouquinho mais aqui no versículo 2, ele diz uma coisa muito interessante. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. É muito lindo isso aqui, queridos, viu? Ele não disse assim, você fará uma aliança comigo. Eu farei uma aliança entre mim e ti. Sou eu que farei a aliança. A fidelidade é minha. Eu vou só lembrar aqui uma coisa para você. Essa fidelidade que Deus fez com Abraão, ele vai representá-la depois com Israel, lá no profeta Oséias. Quando ele manda o profeta e algumas pessoas discutem sobre se a Gomer era prostituta já ou não, ou se ela se tornou prostituta depois que casou-se com o profeta Oséias. Isso para mim é irrelevante. Eu sei que ela tinha uma natureza adúltera. E aí ele diz, vai lá e casa com ela. Ela vai ter filhos de adultério. E ela teve 3 filhos. E o profeta teve que perdoar os adultérios que ela fez. E aí então ele diz uma das coisas mais lindas que eu encontro na Bíblia: e desposar-te-ei comigo, e desposar-te-ás comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Desposar-te-ei comigo, e desposar-te-ei contigo, desposar-te-ei comigo, desposar-te-ás contigo. Como é que é? E desposar-te-ei comigo. Eu farei que você se case comigo. Como é que é o que o senhor quer dizer? Eu farei que você se case comigo com a minha fidelidade. Sou eu que sou fiel, não é você que é fiel. É a minha fidelidade que vai conquistar o seu coração. Porque ainda que você se prostitua e adultere, eu sou capaz de restaurar você. Gente,
Se você não entendeu isto, você não entendeu nada de evangelho até aqui. Porque eu não quero ser fiel a Deus por medo. Eu não quero ser fiel a Deus por culpa. Eu não quero ser fiel a Deus por vergonha, por dever, por interesse. Mas a única coisa que me faz ser fiel a Ele, que tem sentido, é o amor dele para comigo. E que eu não preciso trocar o amor dele por minha fidelidade. Isso aqui é acachapante. Você sabe o que é a palavra acachapante? Vocês nunca viram futebol, não, né? Quando um time dá uma surra no outro, de 7-0, aí você diz assim, foi uma vitória acachapante. Ou avassaladora. Ou avassaladora. Uma vitória que deixou o outro no chinelo. Pois é, esse aqui é um amor acachapante. Ele deixa o sujeito sem condições. Ele deixa o sujeito assim, ó, de boca aberta. O que eu faço? Sou eu que faço. Eu farei uma aliança entre mim e ti. E multiplicarei extraordinariamente a tua descendência. Sou eu que vou fazer isso. Queridos meus, evangelho é coisa para fracassar. Abraão, naquele instante, prostrou-se em terra, com o rosto em terra, e Deus lhe falou. Esta é a posição de adoração. Prostrado. Ele estava profundamente rendido com tamanho amor. Trata-se de um velho que não havia Viagra e não havia jeito de subir nem com guindaste. E Deus agora vai dizer para ele que todo o projeto de Deus nesta aliança estava fundamentado no poder de Deus e não na capacidade do homem. No dia que você e eu botei você na frente, abrirmos mão de querer controlar a ação de Deus nas nossas vidas, nós vamos ficar surpresos com o que Deus vai fazer. Nós vamos ver coisas que vai deixar todo mundo aí prostrado de rosto em terra. Não é possível. Quanto a mim, diz aí o verso 4. Será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão era para ter só um descendente, segundo o capítulo 15 de Gênesis. O teu descendente. Mas agora ele já tinha um e Deus tinha que dar o descendente dele. E ali agora são 2 e seriam muitas nações. E já estava prevendo também os outros filhos da Quetura. Então ele seria pai de muitas nações. Aí Deus tem que fazer a primeira coisa na vida de uma pessoa: mudar a sua natureza.
Ao mudar a natureza, muda-se o nome. Quando se muda uma coisa... Eu tinha uma calça, cortei as pernas da calça. O que ficou agora? Uma bermuda. Agora é uma bermuda. Mudou a natureza. Eu tinha um pai altivo, um pai arrogante, e agora eu vou ter um pai de muitas nações. Mas esse pai de muitas nações vai poder ser pai quando depender totalmente de mim. Eu vou parar aqui. A gente tem muita coisa aqui nesse assunto, viu? E o Alexandre vai continuar para mostrar que esse Deus é surpreendente. Um Deus que costuma nos desconcertar com a sua graça inconquistável. A graça incondicional de Deus. Vocês vão só pensar o seguinte: a religião, ela tem muitos adeptos. A religião normalmente ela enche estádios. O evangelho não. O evangelho tem pouca gente. Jesus disse assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o seu reino. O evangelho não é para muita gente. Por quê? Porque nós não queremos abrir mão do nosso controle. O evangelho não é para quem dirige, é para quem é dirigido. O evangelho não é para quem comanda, é para quem é comandado. O evangelho não é para quem faz, é para quem depende. E é difícil a gente dizer assim: toma conta, Deus, o Senhor sabe mais do que eu. É difícil. Nós somos muito afoitos para fazer as coisas e queremos até ensinar a Deus. Aqui em Londrina tinha um jornalista que o pessoal chamava ele de professor de Deus. Eu achava aquilo muito interessante, que ele rebuscava e falava. Tem muita gente que quer ser assim, ensinando Deus a ser Deus. Como é que o senhor vai fazer? Aí nós temos que entender. Ele diz assim: eu vou levar você ao fracasso, e quando eu levar você ao fracasso, você vai depender de mim, e quando você depender de mim, você vai ver o que é evangelho. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, além desse silêncio que o Glênio destacou, que às vezes é a maneira mais forte de Deus falar com a gente, eu fico vendo porque às vezes o Luquinhas, você fala algo com ele, ele tem sempre um argumento contrário. Luquinhas é o meu filho, ele tem 8 anos. E às vezes quando eu quero chamar a atenção dele é quando ele fala alguma coisa e eu fico calado. Daí ele vem: pai. Enquanto eu não falo algo, ele não cessa. E eu percebo que no Senhor às vezes o silêncio dele tem como objetivo chamar a nossa atenção de fato. Por quê? Porque essa síndrome do repórter londrinense de querer ser professor de Deus nos acompanha. Nós achamos que sabemos mais do que Deus. E nós temos uma força residual muito grande. E Deus, então, aponta com essa idade de Abraão para um momento onde a consciência da nossa finitude nos invade. Deus precisa trabalhar conosco de modo a nos vencer, de modo a nos convencer de que acerca da nossa realidade.
porque nós temos uma dificuldade muito grande com isso. Eu estava escrevendo um texto para o blog Graça Bruta sobre eu estava vendo uma entrevista, já comentei até com vocês aqui, do Anderson Silva. Ele não está pronto o texto, mas eu quero dar uma ideia aqui para vocês do que eu estou querendo dizer. Há alguns dias atrás dediquei certo tempo para observar a entrevista concedida pelo lutador brasileiro Anderson Silva à repórter Renata Ceribelli, da Rede Globo. O fiz, pois me comovi com o drama vivido pelo Anderson recentemente, levando em consideração as duas lutas dele com o também lutador americano Chris Weidman. Sempre nutri por ele uma simpatia e admiração, pois certo ou errado sempre acompanhei suas lutas e torci por ele muitas vezes. Neste movimento de dedicar atenção ao que ele dizia, uma expressão dele me chamou muito a atenção. Foi quando ele, indagado pelos desdobramentos destas duas lutas, onde a primeira terminou com Anderson nocauteado e a segunda com sua perna quebrada ao meio, diante da pergunta da repórter sobre a busca do sentido, ou se ele buscava uma explicação para o que havia ocorrido, ele disse: estou tentando entender qual a mensagem que Deus está tentando me dar neste momento. Foi neste instante, talvez por causa da minha presunção, que senti uma espécie de frustração por não poder estar diante dele por alguns momentos. Quem sabe eu poderia lhe dizer algumas palavras que lhe fizessem algum sentido, não para tentar extrair algo fenomenal e grandioso do fato, nem mesmo para apresentar um mistério de Deus para a sua vida escondido a 7 chaves, mas simplesmente para lhe dizer o óbvio, que as luzes do octógono e a bajulação do mundo têm o poder de ofuscar. Diante de minha impossibilidade de estar na presença de alguém tão importante aos olhos do mundo, foi que decidi escrever este texto. Quem sabe Deus não queira usar estas linhas para reforçar sua comunicação para o Anderson. Quem sabe não seja necessário mais textos tão dramáticos como uma perna quebrada. Quem sabe um textozinho num blogzinho resolva o problema de comunicação. Às vezes, um eu te amo, escrito em papel de pão, tem mais poder para comunicar do que um outdoor bem grandão. É só Deus continuar insistindo como Ele sempre faz e dar um jeito por meio de pessoas para que este texto ou vídeo sobre este assunto chegue até o Anderson. Para mim, seria um privilégio ser um amanuense. Talvez para outro seja o privilégio ser o carteiro de mais uma declaração de amor de Deus por alguém. Coisa de louco, você pode estar pensando. Não se pode dizer que um Deus que ama o rebelde ao ponto de ir para a cruz sendo Deus, seja normal aos olhos do mundo. Bem como seus filhos e profetas não podem esperar do mundo um atestado de sanidade, como razão para fazer o que fazem. Outra razão pela qual me animei a escrever estas linhas se dá pelo fato de que talvez muitos outros que poderão ler este texto possam estar na mesma situação que o Anderson, não conseguindo enxergar o óbvio. Em terceiro lugar, quem sabe eu mesmo precise, ao escrever estas palavras, ouvir Deus falando comigo sobre a obviedade ao meu respeito, que eu insisto em negar. Pensando em tudo isto, uma porção das Escrituras me veio à mente. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o têm, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Salmo 103, do 13 até o 14. Com este texto em mente, quero me dirigir ao Anderson e a todos aqueles que se encontram com as pernas quebradas pela vida, tentando entender o que está acontecendo, buscando uma explicação para o trauma. A explicação é simples. Anderson, você não é o Spider, você é o Anderson. O Spider pode cair de uma arranha-céu e continuar com a perna inteira. Você não. Se você trombar com a canela mais dura que a sua, é o suficiente para que a sua perna se quebre. Em nós entrou um veneno no Éden, inoculado pela serpente que é incapaz de amar. Gente de verdade, dizendo e nos fazendo acreditar que Deus não nos ama como somos e que por isso é necessário ser quem não se é.
nos aprisionando num mundo de mentira, onde nos idealizamos, criamos um ideal de nós mesmos, identificados com a perfeição e que não representa a realidade, como num perfil de Face, esquecendo-se do fato de que no dia a dia a vida não é virtual. Aqui o tiro mata, a perna quebra, o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Negamos a verdade de nossa finitude, não com palavras, pois isso deixaria claro nossa loucura. Antes preferimos esconder nossa loucura de ser deuses, usando justamente as palavras e o bom comportamento externo. Porém, como num ato falho, como se fôssemos deuses, estranhamos nosso osso quebrado, esquecendo que ter o osso quebrado é impossível somente a Deus, deixando escapar com o nosso assombro e incompreensão que de fato demos crédito à mentira da serpente, de que Deus sou eu. Esse texto aqui, Muito bom. essa palavra aqui, ó, anda na minha presença e ser perfeito, uma das maneiras como nós podemos traduzir essa palavra perfeito é aquilo que está completa e inteiramente de acordo com a verdade. A diferença entre o Evangelho e a religião é a mesma diferença que existe entre o ser humano, entre o homem e Deus. A religião é uma proposta porque ela nos induz a ser o que não somos, a parecer ser o que de fato não somos. E isto é abominável diante de Deus, porque isto é abraçar a mentira como o reino dos céus, como o reino de Deus. Deus não quer que você seja o que você não é. Deus sabe quem eu e você somos. E Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Deus não nos comprou enganado. O grande problema é se apresentar diante de Deus desconfiando desse amor e vestindo uma máscara, uma carapuça que não reflete a verdade. Por quê? Este espanto do Anderson é o espanto de alguém que acreditou na mentira de que ele era um Superman, um super-homem, alguém com poderes sobrenaturais. O que Deus está querendo dizer? Deus não está querendo dizer nada além do óbvio. Deus está aqui diante de Abraão, levando Abraão à sua finitude, à idade de 99 anos, até o ponto dele de se desacreditar de si mesmo, para que ele possa então, num momento de lucidez trazido pela palavra de Deus, confiar toda a sua vida em Deus. E é isso que Deus está fazendo conosco. É isso que o Evangelho nos propõe. Por que isto é tão complicado? Por que as pessoas estão querendo se reunir para orar contra o anúncio desse Evangelho da graça de Deus? Porque isso é insuportável para o homem. E porque isso tira o poder de quem está manipulando as pessoas no topo da pirâmide da religião. Isso que ele está dizendo aqui é que um grupo resolveu orar para nós pararmos de pregar sobre a graça de Deus aqui em Londrina. Então ele está fazendo referência só para botar dentro do contexto para vocês não ficarem. Desculpa. Não, maravilhoso. Por que é terrível anunciar isso? Por que um Deus desse é digno de morte numa cruz? Porque ele implode com a graça um sistema que se sustenta pela meritocracia, pela mentira, pela falsidade, pela ideia demoníaca de que nós podemos ser o que não somos. Deus ama a verdade no íntimo. O que nós precisamos, pela graça de Deus, é nos confiar a este amor, é nos lançar em Jesus, é não ter esperanças fora de Jesus, é não ter nada a apresentar a Deus a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. Ah, mas você vai criar vagabundos.
Benditos sejam os vagabundos aceitos pela graça de Deus, porque estes produzirão nações, mesmo estéreis, mesmo broxas. Porque na mão de Deus, nós dependemos do poder de Deus. E nas nossas mãos, nós dependemos do nosso poder. E o nosso poder só traz morte, guerra, competição, mentira. É aquilo que o Glenn falou, assim, se nós soubéssemos, se nós crêssemos de fato nisso, descansássemos no poder de Deus, entregássemos as nossas vidas, não querendo ser professor de Deus, eu falo isso para mim. O que Deus poderia fazer com pessoas que se perderam nele? Com pessoas que não confiam em si, mas que dependem totalmente de Deus. É o que Deus está fazendo conosco no Evangelho, nos trazendo a consciência da nossa fraqueza, a verdade que nós queremos negar, porque vivemos dentro de um contexto mentiroso. É só olhar para as fotinhas do Face, é só olhar para os jornais, para as colunas sociais, a gente vai ver isso. É só olhar para a nossa vida. E Deus dizendo, filhão, eu só quero caminhar com você. Eu quero andar com você. Lembre-se de uma coisa, é Deus quem quis andar com a gente. Já pensamos nisso? É Ele quem quer a nossa companhia, não dá para entender, é loucura. É um Deus que se basta, que não precisa de nada nem de ninguém. Mas o que eu preciso fazer? Querido, anda comigo. Seja completa e inteiramente de acordo com a verdade e os fatos. Eu vou fazer o que eu tenho para fazer na sua vida. Só desfrute da minha comunhão. Oh Deus, me ensina. Está em cima da hora, né? Queridos, isso é lindo, né? Quando nós precisarmos ser desconstruídos de nós mesmos e negar o inegável ego que quer assumir o controle, até mesmo com a sua santidade aparente. Bendita a perna do Anderson Silva que quebrou, para que ele deixasse de ser, ou deixe de ser onipotente. O pior veneno da serpente foi este, como Deus sereis. E ele está dentro de nós, às vezes, até na humildade, até na espiritualidade. A gente quer ter o controle. Eu não sei como é que eu posso negar-me a mim mesmo e não ficar orgulhoso. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar esse tesouro até o dia final. Que Deus nos dê graça, queridos, a conhecer este Evangelho, que é diferente da religião e que faz toda a diferença nas nossas vidas. Obrigado, Paizinho, por não desistir de nós e por ter começado uma boa obra em Cristo Jesus. Tu a completarás até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém.